Queridos, nós estamos com esse tema, entendendo a salvação. E esse talvez seja o tema mais importante para a vida de um cristão. Porque se um cristão não entender a salvação, todas as outras coisas não farão o menor sentido e o Evangelho será simplesmente igual a qualquer outro sistema religioso. Semana passada nós vimos salvos de quê? Salvos da justa ira de Deus, salvos do império das trevas e salvos da corrupção do pecado. Hoje o nosso tema é salvos por quê? Eu quero começar com essa experiência familiar, essa história da minha família. E eu já percebi que vocês gostam quando eu conto coisas da minha família. Vocês são curiosos, hein? Faz anos nós tínhamos esse cachorrinho, era um Dachshund, filhote, o famoso Cofap. Só que era tão pequeno que era um Cofapzinho, ainda filhote. Lulai era o nome. Melina era pequena ainda, o Léo. E nós estávamos em casa, naquele dia o portão de casa estava aberto, moramos aqui pertinho da BK, quase em frente do campo de futebol. E um cachorro, um desses que abandonam por aí, de tamanho médio para grande, estava passando em frente ao portão. E o nosso cachorrinho saiu latindo, feroz contra aquele cachorro, e foi na direção dele, disparado. Quando, para nossa total surpresa, aquele cachorro era um cachorro agressor. Ele deu uma abocanhada no Dachshund, pegou na boca e saiu carregando como se fosse um rato. Melina pequenininha sai correndo, Léo sai correndo, Julie sai correndo atrás deles, eu saio correndo atrás deles. As crianças chamam Lulai, a Julie chama as crianças, eu chamo a Julie, e corremos, e o cachorro não largava o Dachshund. Até que quando chegamos ali ao lado do campo de futebol, depois de corrermos atrás e de gritarmos com o cachorro, ele soltou. O cachorrinho já caiu desfalecido no chão. Aí eu apanhei, levei até o veterinário, e lá foi constatado que aquela mordida foi tão profunda que quebrou as costelas do cachorrinho, perfurou o pulmão, e o cachorrinho morreu. Você pode imaginar, chegamos em casa, o pessoal chorando. Eu não choro com essas coisas, mas enfim. Aí estávamos sentados à mesa, no final daquela tarde. Eu queria dizer alguma coisa que pudesse trazer um conforto para a turma, um consolo. E pensei num insight teológico. Já adianto, não deu certo, não tenta isso na sua casa, mas eu tentei. Eu disse assim, gente, e se nós, agora, fôssemos atrás desse cachorro que está abandonado aí, procurássemos ele, e o encontrássemos, e então nós poderíamos trazê-lo para casa, e tornar ele o nosso novo pet, no lugar da Lulai, que ele mesmo matou. Isso vai ser uma imagem linda do que é o Evangelho, porque, afinal de contas, nós matamos Jesus com os nossos pecados e Deus nos adotou como seus filhos. O que é que vocês acham? Eu não vou dizer a vocês qual foi a resposta deles, mas eu tenho uma pergunta para você. O que é que você achou da ideia? Você faria isso? Guardadas as proporções, eu penso sim que essa história ilustra a realidade do Evangelho. Porque, diferentemente daquele cão agressor que age por instinto, eu e você somos pecadores, conscientes. Tomamos decisões que têm implicações morais, que ofendem a Deus em primeiro lugar, ofendem ao próximo. E fazemos isso porque temos prazer no nosso pecado. E isso, meus queridos, essas escolhas levaram
Filho de Deus à cruz do Calvário. E Cristo não foi para a cruz como no caso da Lulai, que morreu acidentalmente. Ele foi no nosso lugar voluntariamente. E como Deus olhou para mim, como Deus olhou para você, um cão agressor, pecador, selvagem, Deus disse: tem um lugar na minha mesa para você. Você é meu filho e é minha filha, se você crê no Salvador. Por quê? Salvos. Por quê? Penso eu que esta passagem da Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, registrada pelo apóstolo Paulo, responde essa pergunta. Salvos. Por quê? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Nós vamos ler de 1 a 5 para termos um contexto um pouco mais amplo da passagem, mas nós vamos nos concentrar em apenas uma parte do texto. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso para elogiar essa igreja, que era uma igreja muito dedicada, e nesse momento em que ele escreve, é uma igreja reconhecida pelo seu amor. É tão interessante que depois, quando passam os anos, e João mais tarde escreve o Apocalipse, ela já era uma igreja conhecida pela falta de amor. Veja como nós mudamos e como as igrejas mudam. Mas nesse momento, Paulo, com o desejo de instruir estes irmãos a viverem numa cidade tão pagã que era Éfeso, ele começa a sua carta, e é o estilo paulino de escrever, falando de doutrinas, falando das crenças que eles deveriam depositar a sua confiança, porque afinal de contas, não resta a menor dúvida, aquilo que de fato acreditamos molda o nosso comportamento. Você pode dizer que acredita numa coisa, mas se você se comporta de outra maneira, é porque você não acredita daquele jeito que você está dizendo. Aquilo que você acredita molda o seu comportamento. E o apóstolo Paulo trata na primeira parte dessa carta sobre o que devemos crer, e na segunda parte da carta o que devemos fazer. Se você acredita nisso, então viva isso. O trecho que acabamos de ler descreve o que nós chamamos de doutrina, e especialmente posicional. Fala da posição espiritual que temos em Cristo e como isso deveria afetar a nossa maneira de viver, como falamos, como agimos, como tratamos as pessoas. E nesse texto que lemos, encontramos a resposta, pelo menos uma parte dela, de salvos por quê? E começa com a nossa condição. Veja só, o nosso estado. Versículo 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você notou? Ele fala que estávamos mortos, mas fala que nós andávamos. É o que nós podemos chamar aqui de mortos-vivos. Recentemente, na nossa cultura pop, os zumbis, os mortos-vivos, se tornaram muito populares. Julie tem um sobrinho, o Brandon, que faz anos, quando ele era menor, ele vinha em casa, ele tinha joguinhos de mortos-vivos, de zumbis, e porque ele mora nos Estados Unidos, ele tem um sotaquezinho, e ele corria pela casa, corria atrás do Léo, corria atrás da Melina, falando, zombie, 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 zumbi, zumbi, morto-vivo, morto-vivo. E quando eu ouvi ele falando isso, eu fiquei meio assustado, porque eu me lembrei da primeira vez que eu assisti um filme desse.
Eu assisti num cinema muito sofisticado da região, infelizmente não existe mais, ficava ali bem perto da Praça de Suzano, da Matriz, o chamado Cine Saci. Era uma experiência única. Além de assistir filmes, você podia ganhar alguns brindes, mas eu te conto isso outra hora. Veja só, eu assisti naquele cinema A Volta dos Mortos-Vivos. A coisa mais horripilante que já vi. Até hoje, quando me convidam para assistir alguma coisa assim, eu não aceito. Mas quando nós lemos o texto, Paulo descreve o nosso estado de existência sem Deus assim. Como se nós fôssemos mortos-vivos, porque por um lado ele diz assim, vocês estavam mortos nos vossos delitos, nos vossos pecados. Mas por outro, ele não diz que nós estamos mortos no sentido biológico da palavra. A biologia define morte como algo que não tem movimento interno nem externo. Está morto. Nesse texto, Paulo fala de alguém que está morto, mas está ativo. Ele fala, nos quais andastes outrora, mortos, vivos, zumbis. Talvez o sentido, então, deva ser mais parecido com a experiência do filho pródigo do que uma experiência de morte biológica. Por exemplo, quando o pai do filho pródigo se reuniu com o seu filho, o que ele disse? Ele disse, este meu filho, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A ideia de morto aqui é separação. Nós estávamos totalmente alienados e separados de Deus por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos pecados, afastados de Deus. Essa era a nossa condição, separados, mortos. Eu vi num carro um adesivo, você talvez já tenha visto. O adesivo do carro dizia assim, não me siga, eu estou perdido. Essa é a realidade da humanidade antes de conhecer Jesus. Todos nós deveríamos ter esse adesivo no carro. Não me siga, eu estou perdido. Eu não sou um modelo para a sua vida. Salvos por quê? Porque a primeira condição para ser salvo é estar perdido. E essa é a realidade humana. É a realidade de todos nós. Estamos perdidos nessa vida sem a intervenção divina, sem que Deus faça alguma coisa. Em 2013 saiu um filme, e o título em inglês é All is Lost. Tudo está perdido. Em português a tradução foi Até o Fim. O ator Robert Redford, segundo a Julia, um dos mais elegantes atores de Hollywood. Me dá um pouco de cinema, mas como ele já é um octogenário, está tudo bem. Veja só, nesse filme conta a história de um homem que tem lá uma crise pessoal, familiar, e é um filme que é um clássico porque tem apenas 57 palavras na língua inglesa, quase um filme mudo. E quando você ouve a voz dele, é ele narrando uma carta que ele está escrevendo. Mas num dado momento, ele que está num veleiro, isolado de tudo, de todos, acorda no meio da noite, depois do seu veleiro colidir com um container que está à deriva. E aí começa o drama. Um buraco no... Eu vou dar todos os spoilers para você. Um buraco no veleiro, ele tenta consertar o buraco do veleiro e tudo começa a dar errado. O rádio para de funcionar, os equipamentos param de funcionar. E quanto mais ele tenta se salvar, pior a coisa vai ficando. Então, finalmente, ele perde o barco que afunda por causa de uma tempestade. Ele se vê num bote inflável, com o mínimo de recursos, de comida enlatada, poucas coisas, pouca água. E num ato de desespero, quando ele vê uma embarcação passando, ele resolve fazer uma fogueira dentro do barco, dentro do bote, para chamar a atenção. E quando ele bota fogo, ele perde o controle do fogo, pega fogo no bote. E nessa altura eu estou falando, mas que filme é esse? Julie, você tinha que escolher esse filme. O bote pega fogo. Tudo está perdido. Quanto mais tenta se salvar, pior fica. O homem se lança no mar. E em câmera lenta você vê ele afundando, afundando. Eu disse, se o filme acabar aqui, nunca mais eu assisto Robert Redford. Eu não quero nem saber. Até que num plot twist, numa virada de roteiro, você vê luzes sobre a superfície da água.
E de repente, uma mão entra dentro da água, mergulha na água, agarra a mão dele e puxa para cima e blank. Os créditos começam a subir. Quanto mais ele tentava se salvar, mais perdido ele ficava. Essa é a nossa história. Nós tentamos nos salvar com prazer, com sexo, com droga, com dinheiro, com status, com posição, com romance, com tudo aquilo que esse mundo pode nos oferecer. E parece que quanto mais tentamos nos salvar, mais perdido nos tornamos. Mas aqui está a boa notícia. Salvos por quê? Exatamente porque estávamos perdidos. E assim como nessa história do filme, a luz veio de cima, a mão veio de cima, a salvação vem de cima, vem de Deus. A poderosa mão de Deus nos alcança na miséria em que nós nos encontramos. O que nos leva ao nosso próximo ponto. Mas qual a motivação de Deus? Salvos por quê? O que mobilizou o Deus Santo, Todo-Poderoso a se interessar por nós? A motivação é a natureza de Deus. Veja só, versículo 4 do capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Você percebe o contraste? De um lado, Paulo descreve a minha natureza e a sua. No passado, vocês estavam mortos nos seus delitos, nos seus pecados. Eram por natureza filhos da ira, um eufemismo, uma figura de linguagem para dizer gente que merece a justa punição de Deus. Mas, contraste, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja que beleza nós encontramos aqui. Deus é rico em misericórdia. É tão interessante que a palavra rico aqui é plausios no grego, e significa algo que é transbordante, alguém que transborda em recursos, alguém que tem mais para oferecer do que você pode imaginar. E ele diz que Deus é rico em misericórdia, Deus transborda em misericórdia. Lembra do filho pródigo, de quem falamos há pouco? Ele pegou o dinheiro do pai, como alguém que desejava um pai vivo morto. Ele dizia, eu quero a minha parte da herança agora, não vou nem te esperar morrer. Ele fugiu para uma terra distante, ele torrou todo aquele dinheiro, mas não com investimentos, não. Ele gastou dissolutamente, com toda a picaretagem e canalice que se pode imaginar. Até que um dia ele cai em si e fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque meu pai é bom, meu pai é misericordioso, e eu vou servir meu pai como um escravo, como um servo, porque lá até um servo vive melhor do que eu estou vivendo aqui, nesse chiqueiro de vida. Lembram disso? Quando o filho volta e se encontra com o pai, qual é a resposta do pai? Rico em misericórdia. O pai corre em direção àquele filho, abraça o filho e beija o filho. E no texto grego esse beijar é o pai beijou e continuou beijando o seu filho. Colocou um anel no dedo do filho, trocou as vestes do filho e fez uma festa de arromba. Rico em misericórdia para um filho que voltou arrependido. E o ladrão da cruz? Lembram, um deles está ali na cruz. Nós não sabemos o nome dele, a tradição costuma dizer que o nome dele é Dimas. Ele está na cruz, ele era um malfeitor, acusado de sedição, de rebelião contra o Estado. O texto diz que ele matou um homem, pelo menos um homem, e ele está ali na cruz com Cristo. Esse homem não tem virtude alguma, nenhuma. Não há nada nesse homem que o torne digno de entrar no céu, nada. Ele é um malfeitor crucificado. A única coisa que ele consegue fazer, enquanto está pendurado naquela cruz horrível, é sussurrar algumas palavras e dizer, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus, rico em misericórdia, transbordante em misericórdia, ele diz a um malfeitor, hoje mesmo
hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Esse evangelho é maravilhoso. Nós poderíamos pensar ainda em Pedro, um discípulo que andou com Jesus por 3 anos e meio e negou Jesus. Não conheço, não conheço, não conheço. Mas Jesus o encontrou naquela praia e disse: Pedro, você me ama. E Jesus toma a iniciativa da restauração de Pedro. Por quê? Porque Deus é rico. Deus é rico, é transbordante em misericórdia. Eu creio que isso poderia fazer tanta diferença em nossa vida. O texto prossegue e diz assim: com grande amor com que nos amou. Essa palavra grande não é apenas tamanho aqui, é uma palavra usada para descrever quantidade numérica. E normalmente ela é usada para descrever algo que você não consegue numerar. Por exemplo, nos evangelhos nós nos deparamos com textos que afirmam assim: grande multidão o seguiam Jesus. É a mesma palavra, grande. Quer dizer, não se pode contar o número de seguidores que estavam em volta de Jesus. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escolhe exatamente essa palavra para dizer que Deus nos amou com um grande amor. Um amor que não se pode medir, que não se pode contar. Um grande amor. Você notou o verbo? O grande amor com que nos amou. Algo que aponta para um ponto no passado. Quer dizer, houve um momento na história, no tempo, no espaço, em que Deus demonstrou o seu amor. Todos nós vivemos momentos na vida que são difíceis e desafiadores. E esses momentos nós somos tentados a pensar: será que Deus me ama? Porque olha o que eu estou vivendo. Eu fiz essa oração e ela parece não ter sido respondida. Eu fiz esse pedido e parece que não está acontecendo. Será que Deus me ama? O que Paulo está dizendo é que Deus nos amou com seu grande amor. Em um ponto da história, nós podemos virar as páginas da história e localizar exatamente o ponto, o dia em que Deus demonstrou o seu grande amor. Foi quando Cristo, o nosso Salvador, se entregou por nós na cruz do Calvário. Foi quando ele olhou para os cães selvagens e agressivos e disse: eu vou arrumar um lugar para você na casa do Pai. E essa, meus queridos, é a maior demonstração de amor que nós poderíamos ter. Eu tinha um quadro no meu escritório e o quadro tinha uma pergunta em cima: Deus, o quanto o Senhor me ama? E embaixo dessas palavras tinha uma cruz. E depois um texto: eu te amo esse tanto. Se nós pensarmos por um momento, qualquer dúvida que vivemos na caminhada, lembre-se disso. Salvos por quê? Porque Deus, Ele é rico em misericórdia. Porque Deus nos amou com um grande amor. E nos leva ao nosso terceiro e último ponto da nossa conversa hoje. O amor de Deus... Está comigo? Diga amém. O amor de Deus não é meramente contemplativo. O amor de Deus é um amor que entra em ação, que entra na história, que vem ao nosso encontro. Veja você, capítulo 2, versículo 5, na parte B. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E estando, Ele não esperou você melhorar, nem eu. Ele não esperou: vamos esperar você melhorar um pouquinho, vamos esperar você estar mais domesticado, vamos esperar você demonstrar mais virtudes. Não, assim, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E Paulo conclui: pela graça sois salvos. Nos deu vida. A iniciativa é de Deus. Deus começa essa jornada em nosso favor. E veja a construção. O que Paulo descreve é que Cristo, quando veio a esse mundo, Deus que se fez homem nesse mundo,
Ele veio, morreu na cruz, quer dizer, Ele experimentou a nossa morte. Ou seja, Cristo veio, experimentou, recebeu a minha morte, a sua morte. Para que eu e você pudéssemos experimentar e receber a vida dele. E diz assim, estando vocês mortos nos delitos e pecados, Ele vos deu vida em Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Agora, eu e você estamos colados em Cristo, na vida de Cristo. Recebemos a vida de Cristo. Jesus chegou a dizer o seguinte, aquele que estiver nas minhas mãos, nada, nem ninguém os arrebatará da minha mão. Você está colado em Cristo Jesus. Em João, capítulo 5, versículo 24, antes de cumprir o seu ministério na cruz, mas cumprindo o seu ministério terreno, Jesus diz assim, em verdade vos digo. Todas as vezes que você vê Jesus falando em verdade, é uma ênfase da informação. É como se ele dissesse, este é um fato irrefutável e incontestável. Em verdade, de fato, eu te digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Você já ouviu a voz de Jesus ecoando e dizendo a você que você pode ter essa salvação? Se você já ouviu e disse sim, você passou da morte para a vida. Você é salvo. Então hoje, independente do que você esteja vivendo, você tem todas as razões para celebrar. Eu sou livre, eu sou salvo, eu fui alcançado pela graça. Se o gerente do banco te ligar amanhã para falar do limite do especial, você fala, ô gerente amigo, eu sou livre, eu estou salvo, esse negócio a gente vai resolver, mas hoje eu estou feliz, você não estraga meu dia. Se você é o gerente, pegar o caso do outro lado assim, dá um desconto para o irmão. Ele está livre, ele vai pagar essa conta. Porque a maior de todas as dádivas, a maior de todas elas, nós já recebemos. Você pode estar com uma crise pessoal, você pode estar com desafios à sua saúde, você pode estar com qualquer tipo de problema, mas o maior de todos eles foi resolvido. Você está livre pela graça de Cristo Jesus. Agora, pode ser que você esteja ouvindo pela primeira vez essa voz. Diga sim. Diga sim para Cristo. Diga, eu aceito essa mensagem maravilhosa. E não é porque há algo na nossa natureza que mereça essa salvação. É por causa de algo que existe na natureza dele que nós somos salvos. Eu vou concluir com esse texto que li de um homem que visitou uma cidade. Nessa cidade tinha um poço famoso e todas as pessoas iam até lá para tomar um gole d'água. Vou até aproveitar aqui um momento, deu sede. E esse visitante viu um homem que estava ali tomando a água e chegou para ele e perguntou, escuta, esse poço nunca secou? Aí o visitante, lambendo os beiços, os lábios, disse assim, olha, você sabe que tentaram secar esse poço não faz muito tempo? Eles trouxeram bombas até, essas que são usadas para apagar incêndio, drenaram a água, olhe como drenaram esse poço. E aí eles descobriram que embaixo do poço tem um rio que passa embaixo da cidade. É um rio subterrâneo aí com águas caudalosas. Na minha opinião, diz o homem, esse poço não seca nunca. Eu fiquei pensando, não é assim a graça e a misericórdia de Deus? Deus é rico em misericórdia. O seu amor com que nos amou é grande. E é tão inumerável que talvez para entendermos o amor de Deus nós teríamos que contar a areia da praia. Nós teríamos que contar as estrelas do céu. Até me lembro, estou meio nostálgico ultimamente, de um hino que dizia isso, se isso não for amor, o oceano secou,
o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. A equipe de louvor vai cantar uma canção. Depois eu vou voltar aqui para orarmos juntos.